Pessoal, como vocês estão? Bem, nesse vídeo, não vou me estender muito nesse vídeo, pretendo fazer mais de um, mas vamos tratar nos bens da União, certo? Os bens da União, né? Lembrando do que a gente falou na aula passada, né? A República Federativa do Brasil dividida em União, Estados, Municípios, Distrito Federal. Bem, os bens da União eles estão previstos no artigo 20 da Constituição Federal, né? E lá vocês podem ver os incisos, né, que prevêem a lista de bens que seriam de propriedade da União. Na verdade, lá ele não lista exatamente quais são os bens, mas os tipos de bens que pertenceriam à União. Então, no inciso 1, nós encontramos, no artigo 20, inciso 1, que são bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos, né? São bens que são de propriedade da União há muito tempo, né? Geralmente são os bens que historicamente sempre pertenceram à União, mesmo que não estejam afetados para nenhuma atividade pública, né? Podemos citar, por exemplo, o prédio do INSS, né? Para quem conhece, aqui na Rua Pinheiro Machado, aqui em Caxias, né? Está abandonado há muito tempo, não é mais utilizado pelo INSS, mas é um bem da União, é um imóvel que está ali desocupado, né, e que pertence à União até segunda ordem, né, se não for vendido e tal, ele pertence à União. Bem, também são bens da União, no inciso 2, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei, né? Essas terras devolutas, que talvez não seja um termo muito comum, né, da linguagem habitual, do senso comum, são terras que não têm nenhum dono, né? São terras sem dono. Então essas terras sem dono, né, que eventualmente estão situadas em fronteiras, né, que são indispensáveis para a defesa das fronteiras e que não pertencem a ninguém, né? Ou também as vias federais de comunicação, de preservação ambiental, imóveis, né, ou terras que sejam importantes para a preservação ambiental, eles também são bens da União. Preservação ambiental, a gente deve lembrar que nem todas as áreas de proteção ambiental elas são pertencentes à União. Existe uma lei que trata sobre isso, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Tem algumas unidades de conservação que são de domínio público. As florestas nacionais, os parques nacionais, em regra, eles são de domínio público, né? Domínio da União, em regra. Mas há outras unidades de conservação que não pertencem a nenhum ente público, que são privados, mas que servem para a preservação ambiental. Em relação às áreas de fronteira, a gente deve lembrar que existem pessoas que moram em áreas de fronteira, então detém a propriedade dessas áreas de fronteira, então não é toda a área de fronteira que vai pertencer à União, né? A gente deve lembrar que está previsto lá no artigo 20, parágrafo 2º da Constituição, que a faixa até 150 metros de largura, 150 quilômetros de largura, melhor dizendo, ao longo das fronteiras terrestres, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, né? Então, por exemplo, numa cidade como Santana do Livramento, que é uma cidade fronteiriça ali com o Uruguai, tem muita gente que mora ali e detém o título de propriedade ali. Então, aquela região ali de Santana do Livramento e de outras cidades fronteiriças é importante para a defesa nacional, para a defesa do território nacional, mas não necessariamente pertence à União. Toda aquela área ali, ela pode pertencer a agricultores, pode pertencer a qualquer pessoa física ou jurídica, não necessariamente vai pertencer à União. Apenas vai pertencer à União as terras devolutas, ou seja, as terras que não pertencem a ninguém, certo? Inciso 3, lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos do seu domínio ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais, né? Aqui estamos descrevendo não apenas os grandes rios, Rio São Francisco, Amazonas, não somente esses pertencem à União, porque são rios que banham mais de um estado, né?
O Rio Uruguai também, não apenas banha o Rio Grande do Sul, mas também faz ali divisa ali com a Argentina, né, por exemplo, e segue em direção ao Uruguai. São rios que, por banharem mais de um estado ou servirem de fronteira entre o Brasil e outros países, pertencem à União. Mas não apenas isso, rios que estão dentro, por exemplo, de parques nacionais, né, Chapada Diamantina, um parque nacional, os Aparados da Serra são outro parque nacional. Então pode ter um rio de pequena extensão, mas que corre por dentro daquele parque nacional, que é um bem da União. Então o rio também pertencerá à União, certo? Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres das zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Bem, e aqui temos um detalhe importante, é que esse inciso ele foi alterado pela emenda 46 de 2005. Né? No texto original desse inciso, não havia menção ao trecho as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Esse trecho foi incluído, eu vou explicar para vocês o porquê. Pelo jeito que estava escrito, né, o texto original, todas as ilhas costeiras, fluviais, né, ilhas marítimas, oceânicas, né, elas pertenceriam à União. Ocorre que temos, no mínimo, né, 3 capitais no Brasil que são ilhas, né, ou que têm a sua sede em ilhas. São Luís do Maranhão, Vitória do Espírito Santo e Florianópolis. São 3 capitais de estados que se situam em ilhas. E aí qual era o problema? O problema é que as pessoas, moram milhares de pessoas, milhões de pessoas nessas cidades, né, elas eram obrigadas a pagar IPTU ao município, né, por terem ali uma casa, um apartamento, e também eram obrigadas a pagar um foro anual à União por conta da suposta propriedade da União sobre aquela ilha, né? Não apenas a zona costeira, né, que aí eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas toda a ilha, né, mesmo que ela estivesse longe do mar, né, ela seria propriedade da União e por isso as pessoas seriam obrigadas a pagar um foro anual à União, né, além do IPTU que é pago ao município. Então, como isso causava bastante dor de cabeça, burocracia, né, então foi feita essa alteração nesse inciso e então agora apenas aquelas áreas afetadas ao serviço público ou à unidade de conservação, elas são bens da União, além, claro, a faixa litorânea, né, que está no inciso que eu vou falar um pouco mais adiante, né? Mas o que não tiver situado nesses trechos, né, dentro das ilhas, não é mais bem da União. Em relação às ilhas oceânicas, temos que fazer uma pequena ressalva aqui em relação a Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, todo mundo sabe, é um arquipélago situado ali na costa mais próximo ali do Rio Grande do Norte, né? Deveria talvez pertencer ao Rio Grande do Norte, porém Fernando de Noronha pertence ao estado de Pernambuco, né? Se vocês forem ver o artigo 15 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, ele prevê que Fernando de Noronha é um bem, uma ilha pertencente ao estado de Pernambuco. Embora seja uma ilha oceânica, ela não pertence à União, certo? Ela só pertenceu à União ali entre a Segunda Guerra Mundial e a Constituição de 88, que serviu como uma plataforma, né, de defesa marítima e aeronáutica para a Segunda Guerra, mas para a Constituição de 88 voltou à propriedade do estado de Pernambuco. Na minha opinião, deveria pertencer ao Rio Grande do Norte, porque está mais próximo do Rio Grande do Norte, mas o fato é que pertence a Pernambuco, certo? Então, vamos encerrar aqui por aqui esse vídeo e
Vamos mais adiante para os incisos seguintes.